De onde será que surgiu o Dia das Mães? Olá, curiosos! Eu sou o Felipe Chaves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dúvidas Curiosas. Como vocês sabem, no próximo domingo, que é o segundo domingo de maio, vai ser celebrado o Dia das Mães. Essa data foi decretada oficialmente como Dia das Mães aqui no Brasil em 1932 e desde aquela época isso virou uma tradição, então até hoje a gente comemora o Dia das Mães assim. Mas você sabe de onde surgiu essa ideia de comemorar o Dia das Mães? A verdade é que a história por trás do Dia das Mães já é bem antiga. Para você ter uma ideia, os gregos já celebravam a entrada da primavera homenageando Reia, que era considerada a mãe de todos os deuses. Na Idade Média também existiam algumas comemorações parecidas, só que eram homenagens da igreja às figuras de Eva e Maria. Já essa tradição de homenagear todas as mães pode ter começado lá nos anos 1600, na Inglaterra, quando os ingleses dedicavam o quarto domingo da quaresma para homenagear as mães das operárias inglesas. Esse dia era chamado de Mothering Day, que significa Dia Materno. E nesse dia as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Inclusive nesse dia era muito comum presentear as mães com um bolo que era chamado de Mothering Cake, que significa bolo materno. Esse é um bolo muito famoso na tradição inglesa até hoje, na verdade. Agora, o Dia das Mães como a gente conhece e comemora hoje teve origem lá nos Estados Unidos. Tudo começou em 1858, quando uma mulher chamada Anne Jarvis começou a organizar grupos de reuniões entre as mulheres para melhorar as condições sanitárias da sociedade, para diminuir a mortalidade infantil e também cuidar dos soldados feridos da Guerra Civil Norte-Americana. Quando a guerra terminou, a Anne Jarvis começou a organizar reuniões e piqueniques pacifistas, incentivando as mulheres a serem mais participativas na política e na sociedade. Essas reuniões aconteciam durante o dia todo e foram ficando conhecidas como Days Works Clubs, que significa Dias dos Clubes de Trabalho. Um detalhe importante que a gente precisa saber é que um pouco depois disso, em 1870, uma escritora chamada Julia Ward Howe publicou um manifesto chamado Mother's Day Proclamation, que significa Proclamação do Dia das Mães. Nesse manifesto ela pedia paz e desarmamento depois da Guerra da Secessão. Então meio que já existia indiretamente assim entre as mulheres uma ideia de separar um dia para celebrar a paz, homenageando essa figura materna da família. Acontece que em maio de 1905, a Anne Jarvis, que organizava aqueles piqueniques e reuniões pacifistas, infelizmente acabou morrendo e deixou para trás uma filha de 41 anos chamada Anna Jarvis. A Anna ficou tão sentida com a morte da mãe que organizou um memorial para ela com a ajuda das outras mulheres que também apoiavam a causa, e além disso ela iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse reconhecido como um feriado, para homenagear as mães. Até que em 10 de maio de 1908, a Anna conseguiu promover um culto homenageando todas as mães. Isso aconteceu na igreja de Andrews, que fica em Grafton, uma cidade do estado da Virgínia Ocidental. A ideia do culto foi tão bem recebida pelas pessoas que chamou a atenção do governador do estado, que na época era Wilson Glasscock. Ele se interessou tanto por aquela ideia que decidiu determinar um dia oficial para essa comemoração em homenagem às mães. Então ele decretou que todo dia 26 de abril seria oficialmente celebrado o Dia das Mães. Isso foi ficando tão comum que foi se espalhando pelas outras cidades e estados, até que de repente o país inteiro estava celebrando o Dia das Mães. Então em 8 de maio de 1914, o Congresso Nacional dos Estados Unidos aprovou uma resolução que determinava que o segundo domingo de maio seria celebrado o Dia das Mães. Aí o presidente da época, que era o Thomas Woodrow Wilson, determinou que em todos os dias das mães os prédios públicos deveriam ser decorados com bandeiras. Então o Dia das Mães foi oficialmente comemorado nos Estados Unidos pela primeira vez em 9 de maio de 1914. E depois disso isso se repetiu ano após ano todo segundo domingo de maio. Assim essa tradição acabou se espalhando para o mundo todo. Agora presta atenção nessa reviravolta da história. A Anna Jarvis foi quem começou todo esse movimento, criando uma data para celebrar o Dia das Mães, lá na igreja em Grafton, como eu falei antes. Para ela, essa não era uma data para homenagear todas as mães, mas sim cada uma das mães, porque era uma coisa que veio do legado da mãe dela, a Anne Jarvis. Então a Anna ficou muito revoltada quando percebeu que essa data estava virando uma mina de ouro para os comerciantes, principalmente para os vendedores de flores. Essa data já não era mais o que ela tinha imaginado, isso estava virando uma comemoração comercial no país. Ela ficou tão revoltada com isso que numa entrevista ela gritou dizendo que não tinha criado o Dia das Mães para obter lucro. Então ela começou a organizar boicotes e participar de vários protestos contra o Dia das Mães. Inclusive ela foi presa por perturbar a ordem. Olha só que ironia do destino, ela lutou tanto para criar essa data comemorativa e depois acabou lutando contra isso que ela tinha criado. Ela passou a dedicar tudo que ela tinha para abolir o Dia das Mães do calendário, inclusive foi assim que ela gastou toda a herança que ela tinha. Infelizmente ela morreu em 1948 quando tinha 84 anos, ela ficou completamente sozinha, pobre e foi internada no hospital psiquiátrico. Ela nunca chegou a ser mãe, mas mesmo assim ela recebia cartões de homenagens de pessoas do mundo todo. Hoje em dia, a Anna Jarvis é considerada a criadora oficial do Dia das Mães.
Agora, você se lembra que no começo do vídeo eu falei que o Dia das Mães aqui no Brasil começou em 1932? Na verdade, a primeira comemoração do Dia das Mães que aconteceu aqui no Brasil foi um pouco antes disso, ela aconteceu em 12 de maio de 1918. Isso foi uma homenagem organizada pela Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul. E essa ideia foi trazida lá dos Estados Unidos pelo secretário-geral dessa associação, que se chamava Frank Long. Ele se inspirou naquelas celebrações que Anna Jarvis tinha organizado lá naquela igreja nos Estados Unidos e trouxe essa ideia para o Brasil. E igual nos Estados Unidos, essa celebração foi se espalhando cada vez mais entre a cidade e foi virando meio que uma tradição. Todo começo de maio aqui no Brasil era celebrado o Dia das Mães. E isso foi se repetindo durante vários anos, até que em 1932 o ex-presidente Getúlio Vargas determinou que em todo segundo domingo de maio seria celebrado o Dia das Mães. E assim, como de tradição, até hoje a gente comemora o Dia das Mães no segundo domingo de maio. E olha só que curioso isso, no Brasil o Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais lucrativa do ano. Ela só perde pro Natal. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, os ganhos das vendas são estimados em cerca de 20 bilhões de dólares, o que dá mais de 60 bilhões de reais. Ou seja, indo totalmente contra com aquilo que a Anna Jarvis realmente queria, né? Então aqui fica a minha dica para você dar de presente para sua mãe no Dia das Mães. Dá só um abraço dela, não compra presente nenhum e diz que você tá respeitando e seguindo os princípios da Anna Jarvis, a criadora oficial do Dia das Mães. Só que se você apanhar, a culpa não é minha, hein? Agora, uma coisa muito interessante é que em alguns países como Portugal, Espanha e Hungria, o Dia das Mães não é comemorado no segundo domingo de maio, mas sim no primeiro domingo de maio. Inclusive, existe alguns outros países que comemoram o Dia das Mães numa data fixa, como se fosse um feriado mesmo, que é o caso do México, Guatemala, El Salvador e Belize. Eles comemoram o Dia das Mães no dia 10 de maio. Então, nesses países, o Dia das Mães pode cair num dia de semana, por exemplo. Além disso, existem alguns países que não comemoram o Dia das Mães, como é o caso da Tailândia. Ao invés de celebrar o Dia das Mães, eles comemoram o aniversário da rainha Sirikti, que é considerada por muitos como a mãe de todos os tailandeses. Já Israel provavelmente foi o país mais esperto de todos, porque lá não existe um Dia das Mães como existe nos outros países. Lá existe o Dia da Família, onde eles celebram todo mundo junto. O pai, a mãe, o avô, o irmão, o primo, enfim, a família toda num dia só. Se parar pra pensar é bem mais fácil, né? Bom, esse foi mais um vídeo aqui no Dúvidas Curiosas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa as notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque é muito importante, vai que eles também não saibam a origem do Dia das Mães. E se você quiser mandar para sua mãe também, eu tenho certeza que ela vai gostar. Antes de terminar, eu queria deixar um agradecimento especial aqui para Bruna Line, que foi quem me deu a ideia inspiradora para fazer esse vídeo, então... muito obrigado, Bruna, você é uma pessoa incrível. E se você quiser mandar sua dúvida, é só deixar aí embaixo nos comentários que eu posso tentar responder no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!